Tabu mantido, árbitro mais uma vez sendo protagonista, quer dizer, árbitro não, né? VAR. E o Paysandu trouxe um pontinho lá de Manaus, né? Mais um pontinho aí para fazer aí no total 15 pontos em 21 disputados. Isso é muita coisa. Vamos lá fazer aquele nosso pós-jogo de sempre, ou seja, ver a avaliação de cada jogador, depois dar um panorama geral, fazer a avaliação da tabela e sobre o VAR eu vou deixar um vídeo específico linkado aqui no final, beleza? Então bora lá dar uma olhadinha nesse nosso pós-jogo. Opa, peraí, deixa eu espelhar aqui para vocês, peraí. Tá aí, pronto. Papão e Amazonas, na verdade é Amazonas e Paysandu. Eu não consigo, tá, galera? Por mais que o jogo seja fora, eu nunca consigo dizer Amazonas e Paysandu, Curitiba e Paysandu. Para mim sempre vai ser Paysandu e Amazonas, Paysandu e Curitiba, mas enfim, para seguir aí a regra de quem joga em casa primeiro, Amazonas e Paysandu 1-1, jogo pela 18ª rodada, ou seja, falta apenas mais um jogo para fechar aí o primeiro turno. Obviamente a gente vai fazer aquele panorama geral, mas está saindo muito melhor do que a encomenda para quem começou aí jogando, né, com 11 rodadas a menos, né? Então, o time entrou aí basicamente com aquilo que a gente escalou no pré-jogo, né? Aliás, nem teve, já ia dizer, a única diferença, nem teve diferença, né? Acabou ocorrendo a diferença por conta da expulsão do Novilho. Mas basicamente entrou ali como uma espécie de 4-4-2, nem deu para o Marlon fazer o 4-3-3, ser um terceiro atacante, nem deu tempo de fazer isso. Então, entrou ali com os quatro no meio de os quatro aqui na zaga, né? Contando com os laterais, os três meio de campo e os três atacantes, né? Marlon, sempre quando a gente fala nele atacante, sempre se faz uma ressalva aí. Certo? Bora avaliar por setor, né? Gabriel Mesquita nem se fala, né? Eu não diria, eu acho que não foi o herói do jogo, né? Eu acho que não dá para dizer que foi o herói do jogo, a gente vai fazer o comentário no final. Porque assim, foram duas defesaças, né? Aquela no contrapé e a outra em cima da linha. Mas não dá pra dizer que foi herói do jogo, porque o Paysandu jogou com um a menos e mal bem a gente ainda botou uma bola na trave depois. Eu acho que foi o destaque. Eu acho que herói é desmerecer muito o nosso empate, né? Como se desse a impressão que o Amazonas amassou e não foi bem assim, né? Foram lances ali de chuveirinho na área. De qualquer forma, uma atuação excelente do Gabriel Mesquita e tem sim muita responsabilidade nesse um pontinho conquistado. No miolo da zaga, Thalisson mantém a regularidade, né? Um excelente zagueiro, impressionante como esse zagueiro, 21 anos, né? Uma personalidade incrível. O Novilho, né? Eu, sinceramente, muitos poderiam dizer, ah, mas aí eu vou. A gente tem que fazer uma ressalva porque ele foi temerário o lance. Cara, claro, a gente vai fazer um vídeo específico do VAR, depois eu vou deixar linkado aqui. Mas assim, ele acertou primeiro a bola. Temerário se tivesse numa disputa ali, mas, pô, foi uma infelicidade mesmo, né? Claro, pode ser um cartão vermelho? Pode, aí a gente vai discutir isso no vídeo depois. Mas eu não faço uma ressalva porque para mim isso é um acidente de trabalho, né? Com ou sem cartão vermelho, então, Novilho até os 35 minutos que se manteve em campo, para mim foi um jogador, continua sendo um jogador interessante. Não vou ressalvar por conta de um cartão que faz parte de acidente de trabalho. Se fosse um cartão bobo, tudo bem, né? Nas laterais, o Brian, para mim, continua sendo aquele jogador que, pelo menos, não falhou, né? Mas, no máximo, quando a gente elogia ele, não falhou. Eu acho que ele é muito subutilizado. Se o Paysandu está sendo um time reativo, ele é muito subutilizado. Ele não é esse jogador reativo, né? Ele é o jogador meio que para jogar com três zagueiros e sendo muito mais um ala. Então, e não tem dado assistências. Então, para mim, acho que o Edilson aqui já deveria há muito tempo entrar, mas enfim, né? Então, pelo menos não comprometeu. Heverson também. No geral, galera, assim, a gente vai finalizar a avaliação, mas no geral, os jogadores de meio para as zagas acabam sendo muito comprometidos por conta de um a menos, né? Heverson também, sem maiores, ainda bem que não houve também não entregue, nem deu tempo dele fazer aquelas assistências dele, né, de falta. Vilela foi um cão de guarda, né? Levou um amarelo. Pô, é engraçado, o cara tava até os 40 minutos do segundo tempo sem levar cartão amarelo. E aí, aos 49, o jogo foi até 51. Aos 49, ele abraça o cara. Pô, cara, eu gosto muito do Vilela. Eu, inclusive, vou, como diz a história, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Eu fui um dos primeiros a dizer que o Vilela era um bom jogador para nível de Série B.
Quando ele era sempre muito atacado, hoje em dia ele já tá aí na graça das torcidas, mas eu gosto muito do Vilela. Só que, cara, ele tem que ajustar isso, cara. Como é que ele faz uma falta aos 49 do segundo tempo, quando o cara ainda tava meio que da intermediária, né? Então, enfim, mas tirando isso, né, pô, o cara teve uma jogada que ele driblou dois, deu uma caneta do cara, já ia sair no meio, aí seguraram ele, né? Então, só essa ressalva aí que ele precisa ajustar, mas no geral muito bom. Anderson Leite foi muito apagado no outro jogo e nesse também, e eu nem tô falando pelo incidente, vocês sabem, né? Eu não sou aquele tipo de torcedor, porra, esse cara fez um pênalti agora, fez um gol contra. Cara, foi tudo acidente. A mão lá foi acidente, o gol contra foi acidente, né? Então ele tem entrado bem, só que nos dois últimos jogos, e não é só por conta desse incidente, né? Ele realmente acho que, sei lá, perdeu parece que uma substância ali, uma substância de marcação. Mas lembrem, tem crédito, fez aquele gol lá contra o Atlético Goianiense, né? Enfim, eu acho que não dá ainda para crucificar o cara, não. Foi duas infelicidades. Lá que ele pulou e pegou no braço, e agora que foi gol contra, isso aí acontece, né? Como diz a história, só erra quem tá lá. O cara tava lá, então não é ainda momento para crucificar, para se ligar aí um alerta, né? Denner, bem, para mim aqui tá a maior crítica do Paysandu, né? Maior crítica. Eu acho que o Denner já teve minutos suficientes. Ele entrou contra o Botafogo, entrou até bem, naquele jogo que a gente quebrou lá, enfim, o jejum de vitórias, de não vitórias, né? A gente teve a nossa primeira vitória. Ele até entrou bem, mas já teve minutos suficientes como titular, inclusive. Terceiro jogo dele como titular. Não vejo muito potencial para ele ser o nosso camisa 10, não. Leia-se, camisa 10, né? Eu vi até um comentário do cara falou assim: Ei, a gente já tem um camisa 10, que é o Garcês, né? Que é o Garcês que é o 10. Lembre-se o seguinte, galera. Quando eu falo camisa 10, é o cara que o time vai dar a bola para ele ligar no Garcês, para ele ligar no Diogo Oliveira da vida, para ele ligar no Rossi da vida, né? O Marlon tem feito, mas ele não faz esse papel de 10, ele faz muito mais um papel de um quarto homem no meio de campo. E o Denner me parece que não é esse cara. Ele é um jogador ruim? Não. Qual é o problema do Denner? O mesmo problema do Vargas. A gente deposita neles que sejam o nosso camisa 10 criador. E eles não são. Eles têm muito mais a característica de um segundo volante do que um das antigas, né? Se a gente fala das antigas, do que um meia de ligação. Né? Então, esse é que é o problema. O problema não é o jogador, ele não é ruim. O problema é que a gente coloca ele numa posição que não vai render, né? É aquela história. Não adianta tu esperar de onde o cara não vai saber fazer, né? Então, eu acho que o Denner aqui é a posição, e até falei no Instagram lá, né? Isso não é privilégio do Paysandu, galera. Isso aí, todo time tem essa deficiência, né? Diz aí quem tem um Lucas Ronier da vida, um Matheus Friso da vida. E olha aí o Lucas Ronier lá no Curitiba, super contestado, né? Então não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil esse problema. A gente precisa de um camisa 10. Concordo. Agora, quem é que não precisa de um camisa 10, né? Coritiba tá lá em cima, era o líder até um tempo desse, e tá com deficiência de um camisa 10 também, né? Então não é tão fácil assim, né, galera? Não é tão fácil. Mas se fosse. Por isso que é o seguinte: precisa contratar? Vamos contratar duas posições só. Um meia, investe, gasta um dinheirão no meia, e um atacante para substituir o Diogo Oliveira, que o Benítez a gente vai já falar, não tem condições, né? Acho que essas duas contratações. Claro, eu queria mais gente, queria, mas a gente tem que ser realista, né? Então, essa posição é uma posição aqui bem carente e a gente vai ter que gastar um dinheiro, porque ninguém tem e tá todo mundo atrás, tá? Vai ter que gastar um dinheirinho aqui. Marlon, que nem deu tempo, né? Ele formou muito mais um cara que, né, que recompunha, então nem deu tempo, foi logo substituído por conta da expulsão. Garcês e Diogo nem se fala, né, cara? Esses dois, porra, bicho, são um monstro, ó. Eles têm, eu fiz as contas que eles têm três jogos como titulares. Três jogos como titulares, eles têm juntos 5 gols e uma assistência, né? Que são 3 gols do Diogo, 2 do Garcês, né? Dá 5, e uma assistência que o Garcês foi. É muita coisa, né? 3 jogos como titulares e 6 participações diretas em gol, os dois. Então, aí tá o nosso, vamos dizer assim, o nosso ouro, né? Garcês e Diogo, né? Quanto aos substitutos, não sei vocês. A gente vai já falar aqui do Claudinei Oliveira, mas essa é a minha primeira crítica ao professor, né?
E graças a Deus que a gente está criticando em um empate com um jogador a menos. Ainda bem, né? Ainda bem que a crítica é nessas circunstâncias. Acho que ele mexeu mal. Claro, não é aquela mexida de burro. É mexida de escolha, de gosto. Ele mexeu pensando no Benítez para tentar, que o Benítez é meio chatinho, né? Pode ser ruim de bola, mas ele é chatinho. Ele fica beliscando lá os atacantes, né? Na saída. O Benítez não conseguiu fazer isso. Eu entendo que deveria ser o Vini Faria, porque como o Paysandu não conseguia marcar a saída lá, o Paysandu estava todo atrás, seria mais fácil colocar o Vini Faria, porque alguém roubava a bola, dava um chutão e o Vini Faria na velocidade poderia fazer isso. Ou o Marcelinho na velocidade poderia fazer isso também. Eu acho que ele errou ao colocar o Benítez. O Vargas não entrou bem, mas acho que ele não errou. Era natural, né? Colocar o Vargas ali para tentar segurar a bola. Então, não foi um erro de substituição. Martins também, pouco tempo, né? Então, não comprometeu. Maurício, um monstro, né, cara? Cara, que zagueiro seguro, né? Sabe aquele zagueiro que ele é? Aquele zagueiro feijão com arroz. É aquele cara que não inventa. A bola tá na pequena área, ele espana. Cara, excelente zagueiro para compor. Cara, quem diria, né? Quem diria que em menos de um mês a nossa zaga titular Thales Novilho e a gente tem no banco Maurício e Thiago Heleno, né? Ou seja, Quintana e Luan foram até esquecidos, né? Luan veio até aqui para a direita, né? O Edilson entrou, mas entrou meio que numa roubada ali, porque ora formava uma linha de 5 na zaga, ora tentava formar uma linha aqui no meio de campo, então meio que ficou muito mais numa roubada, tentando conter aqui o lado esquerdo do Amazonas, então entrou bem, né? Até tentou algumas coisas, entrou bem, né? Mas eu acho que aqui foi o grande erro do Claudinei. Mas enfim, foi um erro depois, né? Não foi um erro de ele não sabia o que estava fazendo. Ele tentou colocar o Benítez para tentar marcar a saída de bola e tentar um lance de cabeça, né? Eu entendo que deveria ser muito mais o Vini Faria, né? Mas enfim, de qualquer sorte, ele tentou. Bora dar uma olhada rapidola aqui, rapidinho na tabela. Vamos lá, rapidinho aqui olhar essa tabela aqui. Vamos aqui, deixa eu espelhar para vocês. Pronto, tá aí a tabela, galera. Ó, tabela. Paysandu se manteve na colocação, né? Ainda tem o jogo do Botafogo. Se o Botafogo ganha. Ah, mas se o Botafogo ganhar, a gente volta pra zona. Cara, eu sei que é ruim, eu sei que tem todo esse papo de rivalidade, de. Cara, mas assim, tem que ter. Claro que isso a gente tá falando de torcida, né? Porque a nossa torcida não vai mudar muita coisa. Se a gente fosse pensar em uma coisa fria, Botafogo e Criciúma pra gente é melhor empate, cara. Empatando, legal. O Paysandu, ele vai pra zona, beleza. Ele vai pra zona. Mas empatando, o Botafogo, aliás, ao contrário, né? Ele nem vai pra zona, olha aqui, ó. Empatando, ele nem vai pra zona, galera, ó. Porque nesse caso aqui, o Botafogo ele tem um saldo menor que a gente, ó. Então, o que é que a gente tem que fazer hoje? Torcer pro empate. Nada do Criciúma ganhar. Porque empatando, para quem gosta de pensar em colocação, a gente se mantém fora da zona e não deixa o Criciúma desgarrar muito, né? Lembra, até a 25ª rodada ali mais ou menos, nada está definido, né? Então, é torcer aqui para ser o empate e a gente segurar o Criciúma também, né? Fechando essa rodada, a gente fecha com 19 fora da zona e para quem é sonhador, a gente fica a 10 pontos lá do G4. Aí o G4 já começa a desgarrar, né? Até então a gente estava só 9, aliás, a gente estava só 8, pulou para 10 agora. Se a gente tivesse ganho, a gente manteria o 8. Aí sim, ó, vê que agora as coisas elas já começam a se desenhar um pouco. Não está definido, mas elas já começam. Ó, Novo Horizontino já está com 34, já está 15 pontos da galera que está na zona. Aí sim, já começa a ver um desenho. Isso vai finalizar lá para a 25ª. Então, que o Paysandu possa pensar em coisa grande, tem que dar uma arrancada muito grande. Porque esses 2 pontos aí fez falta, né? Agora contra o Amazonas, um adversário relativamente fraco. Bem, a avaliação geral do jogo. Galera, é o seguinte, né? Eu vi muita gente falando, porque o time do Amazonas era. Claro, isso aí a gente sabe que com 11 contra 11 a gente venceria esse jogo. Essa expulsão prejudicou muito a gente. Aí eu vi muita gente dizer, pô, mas o time do Amazonas era fraco, dava pra gente continuar. Cara, tu jogar com 1 hora, aliás, quase 1 hora, né? Aliás, mais de 1 hora, porque teve os acréscimos. Tu jogar 1h10, 1h20 com a menos, cara. E outra coisa, a gente vai arriscar tentar 3 pontos e perder um?
Aí, tudo bem que agora a gente está confiante, né? O que eu falei, agora a gente recuperou a confiança no time, né? A gente nunca abandonou o time e agora com mais razão ainda, porque a gente recupera a confiança. A gente já consegue ver um Paysandu organizado, com um sistema de jogo. Falta o criador? Falta. E eu já me preocupo nesse jogo contra o Atlético, que a gente vai ter que propor o jogo e a gente não tem um criador. Tomara que de repente se desloque o Rossi, mas isso a gente vai falar aí no pré-jogo, né? Mas no geral, a gente obviamente está satisfeito com o Paysandu, porque é um time que tem um estilo de jogo, principalmente quando joga reativo, né? Então a gente não poderia ser soberbo em pensar, é o Amazonas, é o Lanterna, a gente com 10 bora para cima. Não. Acho que foi uma situação acertada. Melhor garantir esse um pontinho, porque ele pode fazer falta lá na frente. Beleza? Bem, eu acho que nem o mais otimista torcedor do Paysandu, veja, se a gente ganhar contra o Atlético, né, que é um resultado normal, a gente cai em 22 pontos. Se espelhar isso no segundo turno, estamos tranquilamente livres do rebaixamento. E só lembrando, a gente completaria 22 com 11 rodadas de déficit, né? Que foi 11 rodadas sem jogar. Então, com o time reforçado no segundo turno, o que é que se espera? Que a gente, pelo menos, se a gente fizer pelo menos 20% a mais do que a gente fez no primeiro turno, a gente se livra tranquilamente, né? E claro, se a gente desempenhar mais ainda, continuar com esse desempenho, pode ter sonhos um pouquinho maiores. Beleza? Já deixa teu like aí, já comenta, compartilha, isso é muito importante, porque isso ajuda aqui o canal, me ajuda a fazer mais conteúdo e com isso tem mais conteúdo para vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima.